E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões de um assunto chamado transtornos menstruais. Na verdade, os transtornos menstruais englobam aquelas principais desordens endócrinas que acontecem com as pacientes. É um dos grandes motivos de consultas ginecológicas e, claro, é um dos assuntos também favoritos aí das provas de revalida. Então, gente, eu selecionei algumas questões assim mais atuais, mais importantes, para a gente fazer um bate-bola junto e vocês vão ver que é muito possível acertar todas. Desafio vocês a virem comigo e a acertar todas. Não tem essa história, não, mas vai ter uma só que eu acho que eu vou errar. Não, você vai acertar todas. Presta bem atenção que você é capaz. Vamos embora, olha só. Questão do INEP de 2016, diz assim: uma mulher de 24 anos comparece à unidade básica de saúde e relata que apresenta ciclos menstruais irregulares e alguns episódios de fluxo menstrual aumentado. Ela refere ainda que a menarca ocorreu aos 14, com ciclos oligomenorreicos até os 22 anos. Então, ela menstruou aos 14, pela primeira vez, e desde aí ela tem ciclos oligomenorreicos. Então, até os 22, ela teve esses ciclos oligomenorreicos. A paciente apresenta-se em bom estado geral. Ela está corada e ela tem acne leve na face e no tronco. Cara, e ela tem hirsutismo leve. Eles não falam quanto que deu a escala de Ferriman, mas diz que ela tem hirsutismo. O índice de massa corporal da paciente é 29,8 kg por metro quadrado. E ao exame ginecológico, não se constatam alterações. A partir do quadro clínico descrito, a hipótese diagnóstica mais provável é: letra A, falência ovariana precoce. Letra B, síndrome dos ovários policísticos. C, hipogonadismo hipogonadotrófico. E D, imaturidade do eixo hipotalâmico hipofisário ovariano. Bem boa a questão e vocês veem que é bem básica. Vamos lá, vamos revisar o caso. Olha só, ela é uma mulher, então ela tem história de ciclos menstruais oligomenorreicos. Observem que, o que seria uma oligomenorreia? Na verdade, a menstruação ela deve vir numa regularidade, numa ciclicidade, que pode ser de 24 em 24 dias, de 28 em 28 dias, de 31 em 31 dias. Então, ele deve ter essa regularidade. Essa paciente tem história de ciclos oligomenorreicos. O que isso significa? Que passa 35, 40, 50 dias e aí vem a menstruação. Então, ela fica longos períodos sem menstruar e aí vem a menstruação. Na verdade, então, se ela menstrua agora, aí fica 2 meses sem menstruar e menstrua de novo, quer dizer que ela tem ciclos muito longos. No total de 1 ano, ela vai ter tido poucas menstruações. Isso a gente chama de oligomenorreia. Lembra que a oligomenorreia, a principal causa de oligomenorreia é a anovulação. São aquelas pacientes que não ovulam, têm ciclos anovulatórios, e por isso, então, a disposição das menstruações vai ser uma disposição irregular. Ela fica, então, com ciclos oligomenorreicos. Gente, ela tem obesidade, o IMC dessa paciente é alto, então ela tem mais essa informação de que ela é obesa. Ela tem acne, é uma acne leve, mas ela tem acne. E ela tem hirsutismo. Jader, mas é um hirsutismo leve. Sim, mas é hirsutismo. Cara, o que essa paciente tem? Essa paciente está indo em direção a um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Essa paciente, então, ela tem aí indícios, critérios clínicos para a gente pensar em ovário policístico. Será que ela preenche critério para fechar diagnóstico de ovário policístico? Quais são os 2 de 3 critérios de Rotterdam, que foram feitos esses critérios em 2003, que hoje é o que é utilizado no mundo inteiro para diagnosticar a SOP. História de ciclos oligomenorreicos ou amenorreia é um critério. Ela tem história de ciclos oligomenorreicos? Tem. Opa, então ela tem um dos 3 critérios.
Outro critério, hiperandrogenismo, excesso de hormônio masculino, que pode ser clínico, manifestado através do hirsutismo, ou laboratorial, que é a dosagem de testosterona sérica que está aumentada. Ela tem sinais clínicos de hiperandrogenismo? Tem, ela tem hirsutismo leve e tem acne. Então ela tem o segundo critério também. O terceiro é o ultrassom transvaginal com aquele aspecto multicístico, com aquele aspecto totalmente polimicrocístico, cheio de folículos não ovulados na periferia do ovário. Bom, isso não fala no enunciado da questão. Sim, mas olha bem, ela tem que ter 2 desses 3 critérios para ela ter SOP. Ela tem oligomenorreia? Tem. Ela tem hiperandrogenismo clínico? Tem. Então ela já tem 2 dos 3 critérios. Ela nem precisa do ultrassom transvaginal. Está feito o diagnóstico de ovário policístico dessa paciente. Ah, Jader, mas eu fico um pouco na dúvida, será que não seria melhor fazer o ultrassom para a gente confirmar? A gente tem muito disso, né? Não só a gente, como também a paciente. Não, mas eu quero bater a ecografia. Não vai bater em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Não tem que fazer ultrassom. Se ela tem 2 dos 3 critérios clínicos, ela tem SOP, ela tem ovário policístico. Está fechado o diagnóstico. Certo? Muito bem, gente. Então, olha só. Ela tem 24, ela tem ciclos irregulares e alguns episódios de fluxo menstrual aumentado. Refere ainda que a menarca ocorreu aos 14 e ciclos oligomenorreicos até os 22. Então tem história de oligomenorreia. Aí ela diz assim, diz na questão, né, que tem bom estado geral, ela está corada e ela tem acne leve na face e no tronco e ainda é hirsuta. Fechou o diagnóstico já. Índice de massa corporal com obesidade, exame ginecológico normal. Então, a hipótese diagnóstica mais provável, não é nem mais provável, já está fechada o diagnóstico dessa paciente. É letra B, síndrome dos ovários policísticos. Não pode ser falência ovariana precoce, porque na falência ovariana precoce a gente vai ter níveis de FSH e de LH altos, a paciente teria que ter fogachos, né, sintomas de fogachos, porque ela está parando de produzir estrogênio já desde agora, então não fecha para falência ovariana precoce. Hipogonadismo hipogonadotrófico, ela teria que ter níveis baixos de FSH e de LH, e também essa paciente teria fogachos, porque ela está hipoestrogênica. Imaturidade do eixo? Não, né? Com essa idade, 24 anos, não tem mais imaturidade do eixo. A gente pode dizer que os ciclos são irregulares por imaturidade do eixo numa adolescente. Nos 2 primeiros anos após a menarca, ok. Agora, nessa idade, não é mais imaturidade do eixo. Com certeza, ela tem SOP, tem síndrome dos ovários policísticos. Pode tratar porque é ovário policístico. Ok? Tranquilo? Olha só essa aqui. 2013, do INEP. Uma mulher de 32 anos, ela procura o ginecologista queixando-se de irregularidade menstrual e dificuldade para engravidar. As menstruações frequentemente atrasam, chegando-se a ficar 120 dias sem menstruar. Ela já engravidou uma vez, então é gesta 1 para 1. E ela teve antecedente de diabetes gestacional nessa gestação. Essa gestação foi há 8 anos. Ela é sedentária, ela nega tabagismo e ela nega etilismo. Refere ter aumentado cerca de 15 quilos desde o parto. Exame físico, acne facial e hirsutismo. Além de acantose nigricans nas axilas e na região nucal. Trouxe resultado de ultrassom transvaginal, mostrando ovários com volume aumentado e presença de mais de 12 folículos medindo 9 milímetros em ambos os ovários. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a paciente apresenta risco aumentado para... Vocês acharam que ia perguntar qual é o diagnóstico, né? Que é ovário policístico. Não. Eles querem saber que risco ela está correndo. Letra A, de ter uma adenomiose. Letra B, de ter uma endometriose pélvica. C, de ter um teratoma maduro de ovário. D, de ter uma hiperplasia endometrial. E E, de ter um câncer de colo uterino do subtipo histológico adenocarcinoma. Boa questão, né? Uma questão super boa. Gente, olha só. Essa mulher, ela tem, então, ciclos menstruais irregulares.
os ciclos, ela chega a ficar 120 dias sem menstruar. Diz ainda na questão que essa paciente tem hirsutismo na face. Ela tem acne. Ela é obesa, essa paciente tem obesidade. E ela tem um achado chamado acantose nigricans na axila, que é uma deposição de pigmento, então, aí nas dobras, nas regiões de dobras do corpo. O nome já diz, acantose, porque é a região de cantos, de dobras, nigricans. É uma deposição de pigmento, então, aí nas regiões de dobras do corpo. Acantose nigricans. São áreas hiperpigmentadas, então, em regiões de dobras do corpo. Isso aqui, galera, na verdade, é uma manifestação dermatológica de resistência à insulina. Além disso, ainda por cima, diz na questão, então, que essa paciente, além da acantose nigricans, ela também tem um ovário de aspecto polimicrocístico. Com certeza, ela tem ovário policístico. Ela já tem os 3 critérios: oligomenorreia, hirsutismo e um ovário no ultrassom com aspecto multicístico. Ainda por cima, essa paciente ela tem obesidade e ela tem acantose nigricans, que é uma manifestação aí da resistência insulínica. Ela tem ovário policístico. O que é o ovário policístico? O ovário policístico é uma síndrome que cursa com uma anovulação crônica. Então, essa paciente, ela não ovula. Se ela não ovula, ela não tem fase secretora do ciclo menstrual. Ela não tem corpo lúteo, consequentemente, ela não produz progesterona. Então, ela vai estar eternamente em fase proliferativa. Ela só tem a fase proliferativa do ciclo menstrual e nunca tem a fase secretora, porque ela não ovula. Qual é o hormônio que está sendo produzido durante a fase proliferativa? O estrogênio. Então, quer dizer, o endométrio, sob estímulo do estrogênio, vai proliferar, 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 e nunca tem a progesterona para estabilizar esse endométrio. Então, ele está sempre fazendo mitose, 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 e está sempre proliferando. Até que ele prolifera tanto que ele faz uma hiperplasia. E essa hiperplasia pode levar a um câncer de endométrio. Então, gente, as pacientes que têm ovário policístico sempre têm que tratar o ovário policístico. Por quê? Porque se ela não trata, o endométrio dela está recebendo estrogênio, só estrogênio o tempo inteiro. E nunca tem a progesterona para estabilizar esse endométrio. Ela tem risco de fazer uma hiperplasia e, consequentemente, fazer um câncer? Com certeza tem. Esse é o risco que ela está correndo. Então, vamos para a questão. Olha só, ela tem 32, ela tem irregularidade menstrual e não está conseguindo engravidar. Claro, porque ela não ovula, ela tem infertilidade por fator ovulatório. As menstruações frequentemente atrasam e ela chega a ficar 120 dias sem menstruar. Então, ela tem oligomenorreia. Já tem um filho e ainda teve diabetes nessa gestação, que é muito comum, né? As pacientes que têm ovário policístico, quando elas engravidam, têm mais chance de ter diabetes gestacional. Ela é sedentária, não fuma e não usa bebida alcoólica. Refere que aumentou 15 quilos desde o parto. Então, olha só, tem essa história de ter aumentado peso desde o parto. O exame físico, ela tem acne e hirsutismo e tem acantose nigricans nas axilas e na região nucal. Tem resultado do ultrassom transvaginal, que mostra os ovários com volume aumentado e presença de mais de 12 folículos medindo 9 milímetros em ambos os ovários. Então, ela tem diagnóstico ultrassonográfico também de ovário policístico. Tem o 3º critério de Rotterdam. Com base nos dados, é correto afirmar que ela tem risco aumentado para quê? Adenomiose? Não, a adenomiose, na verdade, é uma infiltração de endométrio no meio do miométrio. Nada tem a ver com ovário policístico. Endometriose é tecido endometrial fora do útero. Também nada tem a ver com ovário policístico. Teratoma maduro de ovário, o teratoma é um tumor benigno do ovário. Nada tem a ver com ovário policístico. Hiperplasia de endométrio? Correto! O endométrio dessa paciente está dele sofrer estímulo estrogênico e não tem a progesterona para estabilizar. Adenocarcinoma de colo de útero? Não, é adenocarcinoma de endométrio. Então, gente, a resposta da questão é letra D, hiperplasia endometrial. Ela tem risco maior de ter realmente uma hiperplasia endometrial, porque ela tem ovário policístico. Por isso que ela tem que tratar. Tranquilo?
Beleza? Vamos ver mais uma, olha só, 2014, do INEP, diz assim, uma mulher de 47 anos, com antecedente de 4 partos normais, comparece à consulta na unidade básica de saúde com queixa de ciclos menstruais irregulares há cerca de 2 anos, sem outras queixas. Ela refere que os intervalos entre as menstruações foram progressivamente aumentando e que atualmente ela menstrua a cada 60, 90 dias. Quando ela era mais jovem, ela tinha dismenorreia, tinha cólica menstrual, então menstruações dolorosas. Mas atualmente não sente cólicas durante o fluxo menstrual. Ela nega comorbidades e nega o uso de medicações. O exame ginecológico da paciente é normal. Diante das informações disponíveis, o quadro clínico desta paciente sugere: letra A, anovulação, letra B, endometriose, C, sinéquia uterina e D, falência ovariana precoce. Gente, olha só, o que essa paciente tem? 47 anos e ela tem oligomenorreia. Então, quer dizer, ela deveria menstruar de 28 em 28 dias. Então, menstruou hoje, pá, 28 dias depois, pá, deveria menstruar. Mais 28 dias depois, deveria menstruar. O que ela conta pra gente? Que não está sendo assim. Que ela está menstruando de 60 a 90 dias. Passa 60 dias, aí vem a menstruação. Passa 90 dias, aí vem a menstruação. Quer dizer, ao invés de vir aqui, ó, vem aqui, pá, a menstruação dela. Então, ela tem uma oligomenorreia. Ela está tendo ciclos muito longos. Ciclos muito longos são sempre devido à anovulação. Essa paciente não está ovulando, portanto, ela não tem fase secretora do ciclo menstrual, e o que acontece é que o endométrio dela fica sempre sobre o estímulo estrogênico, aí então ele prolifera, até que ele vai ficar tão alto, tão espesso, que a camada apical desse endométrio vai sofrer uma isquemia, e aí então vai decidualizar e ela vai sangrar. Então, na verdade, ela acaba sangrando por decidualização endometrial. Por isso que os ciclos são muito longos. É normal uma paciente de 47 anos ter oligomenorreia, ter ciclos anovulatórios? Pensa, se ela está com 47 anos, ela já está perto do período do climatério. Essa paciente pode já estar entrando no climatério? Claro que sim, 47 anos é uma idade que é compatível com o climatério. Lembra que no climatério, na segunda fase do climatério, essa paciente começa a ter um esgotamento dos folículos ovarianos e dessa forma os ciclos começam a ficar mais longos e ela tem oligomenorreia. Então, na verdade, ela realmente está no climatério, ela está tendo uma falência ovariana normal, fisiológica, esperado para a idade dela, e os ciclos estão ficando cada vez mais longos, cada vez mais espaçados, até que uma hora ela vai parar de menstruar e vai ter a sua menopausa definitiva. Então, gente, voltando para a questão, ela tem 47, ela tem esses ciclos longos, menstrua de 60 a 90 dias, com certeza, então, quando ela era mais jovem, ela até tinha cólica, mas agora ela não tem, que é bem típico também. Lembra que os ciclos que são ovulatórios dão dismenorreia, dá cólica, pode dar cólica. Os ciclos que são anovulatórios geralmente não dá cólica, não libera aquela prostaglandina local e por isso ela acaba não tendo cólica. O exame ginecológico é normal. O quadro sugere o quê? Anovulação, endometriose, sinéquia ou FOP, falência ovariana precoce. Não, não é precoce. Ela tem mais de 40 anos, então não é precoce. Endometriose? Não fecha para endometriose. Sinéquia? Também não. Sinéquia seria amenorreia. Na verdade, o que ela tem é letra A, ela tem anovulação. Essa paciente tem essa idade, que é compatível com ter ciclos anovulatórios, e por isso ela está tendo, então, oligomenorreia, que é bem o esperado. Gente, lembra que eu disse para vocês, veja que é possível acertar todas? Dá para acertar todas? Com certeza dá. Não fiquem com aquela, pois é, não sei. Não, a resposta é dá. Confia em você, que sempre dá. Ok? Por favor, se tiverem dúvidas, podem contar comigo e um excelente estudo para vocês.